Graça e paz, meus amados, um bom dia na presença do Senhor. Espero que você esteja desfrutando das bênçãos do Eterno em tua casa, em tua vida. Hoje aí estamos em contagem regressiva para o nosso culto presencial, para a volta do nosso culto presencial, que será no próximo domingo, às 19 horas. Então, esteja aí se preparando. Já quero avisar de antemão que no próximo domingo nós não teremos escola bíblica dominical, até para que a gente possa ter um tempo de preparar o tempo, tudo direitinho lá, para o recebimento dos irmãos, tá bom? Então, se prepara, ora, jejua, consagra, para que neste culto, da volta, né, desse culto presencial, nós possamos realmente fazer uma celebração que alegre o coração de Deus. Então prepara a tua família, prepara a tua vida, vamos lá para louvar, para cantar, para participar também da comunhão da ceia do Senhor, porque nós estaremos realizando a ceia do Senhor, vai ser um pouquinho diferente, mas com toda a segurança em meio a essa pandemia, para que não tenhamos nenhuma dor de cabeça, nenhum problema, né? E eu quero também te desafiar a você não apenas voltar, né, a levar o seu dízimo, a sua oferta, como sempre fizemos lá no Gasofilácio, mas também preparar uma oferta especial. É um tempo especial, é um tempo diferente, é algo que a gente nunca enfrentou antes. Então vamos começar esse novo tempo dando o nosso melhor para Deus em todos os sentidos, né? Com a nossa renda, com a nossa boca, com a nossa vida, com o nosso coração, com tudo que temos, com tudo que somos. Vamos lá louvar o Senhor. Prepara a tua oferta, prepara a tua oferta de amor, a tua oferta especial para esse retorno, para que nós possamos iniciar o primeiro dia de um novo tempo de uma maneira totalmente diferenciada. Faça o teu melhor, porque eu tenho certeza que o melhor de Deus está reservado para a tua vida. Tá bom, meu amado? Então vamos nessa contagem regressiva para que juntos, no próximo domingo, às 19 horas, possamos estar adorando o Senhor. E não se esqueça, não teremos a escola bíblica dominical, nem lá na igreja presencial e nem através aqui online, tá bom? Então, excepcionalmente, domingo que vem não teremos EBD, apenas o culto presencial em nossa sede, na rua Joaquim Ferreira Barbosa, 955, às 19 horas. E aguardo vocês lá, vai ser bênção em nome de Jesus. Tá bom, meu amado? Pois bem, vamos então para a nossa paciência, né? Nós estamos falando sobre paciência todo domingo pela manhã. Vamos falar mais um pouquinho, né, sobre paciência. E hoje nós vamos abordar o ponto número 3, que é paciência como um mandamento, tá? Paciência como um mandamento. Bom, nós já temos visto que a paciência bíblica, ela diz respeito a um controle próprio otorgado por Deus em face a uma oposição ou opressão, né, que nós possamos estar enfrentando. A paciência bíblica, nós também já temos visto, que ela não é uma simples passividade, ou seja, você simplesmente ficar olhando a banda passar. Não é isso, né? Muito pelo contrário, ela é algo que te leva a agir, a tomar atitudes, mas atitudes firmadas e baseadas no amor de Deus que é derramado em nossos corações através de Cristo Jesus. Então você se vê diante de uma situação difícil, de opressão, de oposição, e você não fica simplesmente sem fazer nada. Você vai e toma uma atitude, só que essa atitude você toma mediante o amor de Deus que existe no teu coração. Por outro lado, quando a gente olha a paciência a partir de Deus para conosco, a paciência dele para conosco, é lógico que aí nós vamos falar de uma paciência que é a causa de nós não sermos consumidos, né? Essa paciência, quando Deus olha para nós, é aquilo que nos preserva e nos perdoa todos os pecados, né? É aquela chance, é aquele tempo que Deus nos dá para o arrependimento. E essa, porque se Deus não tivesse paciência com a gente, que seria de nós, né? Ninguém estaria diante de Deus num momento desse, ninguém chegaria um dia à glorificação no céu, né? Mas é essa paciência de Deus que eu vejo como uma oportunidade para o pecador chegar ao arrependimento, tá bom? Eu quero te pedir que você abra, nós não vamos ler agora Tiago, capítulo 5, de 1 a 12, porque muito do que a gente vai falar hoje tem a ver com o assunto aqui de Tiago,
mas para que a gente não se delongue muito, né, que esse não é o nosso objetivo, depois você em casa, você lê com calma, né, mediante a tudo aquilo que for falado hoje, e chega aí às suas conclusões sobre a paciência enquanto mandamento do Senhor. Mas marque aí, se você está seguindo, muitos, né, têm esse hábito salutar de ficar marcando aí, e desde o primeiro eu dei as subdivisões, né, como deveriam ser colocadas. Então, se você está marcando aí, põe aí 3.1, tá? Porque hoje nós estamos falando sobre o terceiro ponto da paciência, que é a paciência como um mandamento. Então, dentro desse ponto 3, você põe aí 3.1, considerações acerca da paciência. Vamos fazer algumas considerações rápidas acerca da paciência. Primeiro, a paciência se desenvolve diante do desconfortável. Tá? O mundo, desde a queda de Adão, desde que Adão estragou as coisas lá no paraíso, ele entrou numa decadência. E desde então ele não foi restaurado. O reino de Deus espiritual já é uma realidade, mas o reino físico de Deus, ou seja, quando Jesus voltar para reinar absolutamente sobre tudo e todos, ainda não foi estabelecido. E por isso mesmo é que eu e você vamos nos deparar durante toda a nossa vida com situações de desconforto. E é diante dessas situações de desconforto que a paciência vai começar a se desenvolver. Ela não é algo que chega do dia para a noite, né? Para ter paciência, e nós vamos terminar falando sobre isso, é preciso ter paciência. Porque não é fácil você ter essa característica de um ser paciente nessa terra, nesse mundo decaído. Então, pelo fato do mundo, como diz a palavra de Deus, né, o mundo jaz no maligno. Então, por causa dessa degradação que começa a partir da entrada do pecado no mundo e perdura até hoje, e vai ficar até a nossa glorificação, então, por conta disso, é que nós vamos nos ver em situações muito delicadas, muito difíceis, que vai exigir de nós o exercício da paciência. Então, a paciência se desenvolve diante do desconfortável. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de você ser paciente, de Deus desenvolver a paciência em você, se não for diante de situações que tiram o teu conforto. Não tem jeito, tá bom? Outra coisa, a paciência, ela pode ser compreendida a partir de uma perspectiva da eternidade. Veja bem, você não pode entender o chamado da paciência de maneira plena, a menos que você o entenda a partir da perspectiva da eternidade. Ou seja, tudo que está acontecendo aqui e agora tem a ver com uma preparação para algo futuro. Então, se não existisse a eternidade, a paciência não teria sentido. Por quê? Porque tudo que nós tivéssemos que fazer, visto que não existe uma eternidade, tinha que ser aqui, agora e o mais rápido possível. Então, por que ter paciência se a vida é tão curta, não existe nada além e nós precisamos realizar tantas coisas e nos desfazer de tantas outras? Então, nós teríamos que ser mais do que objetivos e uma vida além, para uma vida eterna. Então, quando nós olhamos a paciência a partir da perspectiva da eternidade, então nós vemos que ela tem sentido de ser. Mais uma coisinha. A paciência aponta para a nossa transformação. Em Cristo Jesus, nós somos transformados. Quando nós oramos, venha a nós o teu reino, nós estamos pedindo que o governo do Senhor se faça sobre as nossas vidas. E quando isso acontece, existe um processo de transformação que se inicia na nossa vida, que é chamada na Bíblia de santificação, onde nós vamos crescendo dia após dia, graça sobre graça. Nós vamos, como diz Provérbios 4,18, né? Clareando mais e mais até ser dia perfeito, né? Nós vamos caminhando rumo a uma perfeição. É esse processo de santificação, é nesse processo que a paciência tem a sua parte muito importante em nós, né? A paciência não é apenas um momento na vida, um momento esporádico na vida. Então, numa situação em que
eu estava meio desconfortável e eu consegui superar aquilo. Eu sou um cara paciência. De maneira alguma. A paciência é um estilo de vida. E como um estilo de vida, ela tem que ser desenvolvida em mim. Ok? Então, a paciência também, ela atua no processo de transformação da vida antiga de Adão que nós tínhamos para a nova vida em Cristo Jesus que agora nós temos. A gente consegue entender isso melhor quando a gente começa a pensar uma analogia com a agricultura. Por exemplo, o agricultor, né, o cara do campo, ele vai lá, ele olha um campo, e ele olha aquele campo e ele fala assim, cara, isso aqui pode ser trabalhado, isso aqui pode dar uma plantação muito boa, isso aqui pode dar resultado. Não importa se aquele campo está seco, ou se ele está cheio de mato ou erva daninha, ele tem um olhar para o futuro, e ele fala, rapaz, vale a pena investir nesse campo. Então ele compra aquele campo e ele começa a trabalhar aquele campo. Aí ele trabalha aquele campo, ele limpa aquele campo, aí ele vai preparar a terra para o recebimento da semente. Então ele vai mexer a terra, ele vai deixar a terra em descanso, ele vai adubar a terra, vai rasgar a terra, fazer aqueles sulcos na terra, e então ele vai pegar uma pequenina semente e vai jogar ali, e várias outras, e várias outras, e várias outras, depois ele vai cobrir aquilo tudo, na esperança de que vai brotar e o fruto será produzido. E depois de um tempo começa a ter os primeiros raminhos, começa a aparecer as primeiras pontinhas. E ele tem certeza que vai ser algo tremendo. E aí a planta cresce e vem o fruto e depois ele tem que colher e o sucesso aconteceu. O que ele esperava, o resultado final apareceu. Para tudo isso, precisou que paciência. Ele não chegou lá, olhou o campo e pronto, já estava o fruto lá. Não. Teve que ter todo um processo que exigiu paciência, mas sabendo que teria um resultado. Sabe? Isso tem tudo a ver com a nossa transformação. A semente do Evangelho foi plantada dentro de nós. E aí, dependendo do terreno do nosso coração, né, vai dar um pouquinho mais de trabalho para uns do que para outros. Mas o resultado, que é a maturidade em Cristo Jesus, e finalmente um dia a nossa glorificação, nossa vida eterna no céu, isso vem como resultado de toda uma vida com Deus aqui na terra. Então, nós precisamos paulatinamente, dia após dia, situação após situação, estar desenvolvendo uma série de coisas que a Bíblia fala como sendo o fruto do Espírito Santo na vida da gente, e entre os quais está a paciência. Por isso que eu estou dizendo aqui que a paciência também é um agente transformador. Ele faz parte desse processo da nossa transformação, da vida de Adão para a maturidade da vida em Cristo Jesus, tá? E quando a gente olha essa história, essa analogia com a agricultura aí, a gente começa a entender bem isso. Assim como o agricultor ele é paciente em busca do fruto futuro que um dia ele crê que virá, que dará certo, assim também nós temos que ser pacientes na formação de Cristo nas nossas vidas, tá? Então, meus amados, há uma transformação radical acontecendo em nós, né? Há uma transformação total à nossa espera, mas algo que já está começando aqui. E a paciência vai atuar nesse processo de transformação. E quero te dizer mais uma coisa, esperar não é apenas o fruto que virá. Isso é, lógico, é importante, é o objetivo final, mas tem também um processo. Ou seja, Deus está usando dessa espera para transformá-lo na imagem de Jesus Cristo. Então, esse processo, até a glorificação final, até o fruto, né, que seria o nosso objetivo final, tem todo um sentido, que é trabalhar nas nossas vidas, para que a gente seja moldado a cada dia mais à imagem de Jesus, tá ok? Depois em casa, você lê Romanos 4, 18 a 21, tá? Leva esse texto aí, Romanos 4, 18 a 21, tem um exemplo ali maravilhoso de como se esperar com fé, tá bom? Aí você vai lá ler, junto com o que nós estamos falando, né? Nós estamos procurando ser bem objetivos, né? Não correndo demasiadamente, mas nós estamos com mensagens bem objetivas aqui na IBD, à noite também, mas principalmente na IBD nós estamos sendo
ainda mais curtos, né? Mas sabendo que o objetivo é te passar um tema, um assunto, né? Dar uma luz, um sentido à coisa e colocar situações para que você possa, na sua casa, na tua vida particular, ou mesmo com a sua família, estar exercitando e ampliando o conhecimento dessa palavra que Deus está te trazendo, tá bom? Agora põe aí 3.2, e com isso a gente já vai estar encerrando, né? 3.2, algumas conclusões quanto à paciência sendo um mandamento de Deus, né? Sendo um propósito de Deus para nossas vidas. Então põe aí algumas conclusões. Primeiro, a impaciência normalmente é fruto de uma irritação diante da desobediência à palavra de Deus. Então, o que é impaciência, né? O contrário da paciência. O que é impaciência? É fruto de uma irritação que me vem porque eu não estou obedecendo a palavra de Deus. Porque se nós obedecemos a palavra de Deus, nós seremos pacientes, né? Diz lá, maridos, amai as vossas esposas. Mas volta e meia nós nos irritamos com as nossas esposas, né? Mas por que nós nos irritamos? Nós estamos ferindo um mandamento bíblico, que é amar. E o amor não se irrita. Tu já foi lá em 1 Coríntios 13. Então, não é fácil, é um processo. Por isso que eu falei, paciência não vem da noite para o dia, ela é desenvolvida na gente. E nós temos que levar isso muito a sério, se queremos verdadeiramente ser cristãos. Então, se queremos ser cristãos verdadeiros, não existe cristianismo sem paciência, filho. Tá? Então, a impaciência é isso, ela é fruto de uma desobediência. Simples assim. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Eu fico imaginando o que vocês estão falando aí por detrás das telas nesse momento, né? Então não é fácil. Mas como você se submissa, você me perturba e tal. Não, não é fácil, né? Mas quando você não age assim, você está ferindo um princípio bíblico. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais. Por quê? Porque isso é algo que honra o Senhor, tá? Então, honra pai e mãe. E quantas vezes os filhos aí estão fazendo coisa errada, estão indo contra a vontade dos pais, estão mentindo para os pais, estão fazendo coisas que os pais não aprovam, muitas vezes estão batendo o pé, e outras vezes estão até ofendendo, e tem lugares por aí que a gente tem visto aos montes na televisão de filhos que agridem os pais e até mesmo chegam a matá-los, que é um absurdo. É um absurdo. Mas enfim, quando um filho que se diz cristão vai contra os seus pais, ele está ferindo um princípio bíblico. E é por isso que ele se irritou. É por isso que o filho perdeu a paciência com o pai e com a mãe. Por quê? Porque deixou de lado um mandamento bíblico. Todas as vezes que nós agimos com impaciência, é porque certamente ferimos um princípio bíblico. Tá? Outra coisa, nessas conclusões finais aqui, para a gente poder orar e ir para o nosso almoço, né? A impaciência também é fruto de uma deficiência da fé, a confiança na palavra de Deus, que não pode falhar. Ou seja, todas as vezes que eu sou impaciente, na realidade eu estou expressando minha falta de fé em Deus. Porque se a impaciência é fruto da desobediência, é porque eu não acreditei que obedecendo a palavra de Deus ia dar certo. A mulher está me deixando louco, mas eu vou amá-la. E vou considerá-la como a parte mais frágil. Mesmo que minha vontade não seja essa. Mas eu vou. E se eu faço isso, eu estou provando para mim e para o mundo de que eu creio em Deus. Por quê? Porque Deus vai fazer a obra. O mesmo concernente à esposa para o marido e em todas as outras situações da vida. Então, quando nós somos impacientes e ferimos um princípio bíblico, como já falamos aqui, na realidade, está faltando fé em Deus, de que Deus vai resolver a coisa. Então, você está lá com um problema sério na sua vizinhança, no seu trabalho, eu preciso conversar, eu preciso acertar essa parada, eu preciso falar, e Deus está dizendo assim, olha, calma, aquietai e saber que eu sou Deus. E ao invés de você se aquietar, acreditando na palavra de Deus, acreditando que Deus é poderoso para agir naquela situação,
independente de você. Ele não está precisando da tua mãozinha não para resolver a parada. Mas você vai lá, rompe com tudo e toma a tua atitude, não vou resolver do meu jeito. Você está dizendo, Deus não existe. Porque se Deus existisse, eu acreditaria que ele ia resolver do jeito dele. Então, impaciência também é falta de fé em Deus. Tá? Por isso que ela não pode ser achada na vida de um cristão. Por isso que nós temos que eliminá-la de nossas vidas. Senão ela vai acabar com as nossas vidas cristãs. Outra coisa. A impaciência, ainda, é fruto do desconhecimento do propósito eterno de Deus. A impaciência, além de tudo isso que nós já falamos, também é o desconhecimento, ou fruto desse desconhecimento, do propósito eterno de Deus. Né? Qual é o propósito eterno de Deus? Não são os propósitos de Deus para a nossa vida, é o propósito, tá? Singular, um objetivo, claro, desde sempre, porque é eterno. Qual é o propósito eterno de Deus? É ter uma família, e uma família muito grande, uma família de muitos filhos. Filhos com um padrão de qualidade muito bem estabelecido e um padrão de qualidade muito alto. Deus não nivelou por baixo, não nivelou por cima. São filhos semelhantes a Jesus. Quando ele cria o homem, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então nós estamos falando de filhos com um padrão de qualidade alto, que é o padrão de qualidade de Jesus. Filhos semelhantes a Jesus. Para quê? Para viverem por si mesmo e para si mesmo? Não. Para a glória do Deus Pai. Deus criou o homem para a sua própria glória. Então, quando nós desconhecemos esse propósito eterno, muita coisa não vai ter sentido na nossa vida e vai faltar na nossa vida, inclusive a paciência. Agora, quando nós entendemos que Deus já tinha um propósito eterno desde antes de tudo ser criado, quando nós entendemos que Ele tem uma história bem traçada e que Ele tem o melhor para a gente, para que a gente tenha um bom futuro, então nós sabemos que podemos descansar nele, que podemos ser pacientes em toda e qualquer situação, porque Ele desde sempre está no controle, Ele já tem tudo planejado. Mas quando desconhecemos o propósito de Deus para a nossa vida, então nos tornamos impacientes, porque nós não entendemos, não tem sentido aquele desconforto que eu estou vivendo em determinado momento. Por fim, para a gente poder orar, a grande questão da paciência, como eu já disse aqui no início, ou a grande dificuldade da paciência, é que para você ter paciência, você tem que ser paciente. É um trocadilho aqui meio na brincadeira, mas é muito sério. Por quê? Porque paciência, eu já disse e repito, ela não se faz da noite para o dia. Você não dorme hoje irritado e acorda amanhã paciente. Não existe isso. A paciência é algo que é desenvolvido, nós já vimos, é outorgado, é delegado por Deus, é fruto do Espírito, é algo que Ele vai fazer e quer fazer acontecer em nós. Mas para isso é necessário trabalhar na nossa vida, assim como o agricultor trabalha na terra dia após dia, até que tudo dê certo, até que o fruto realmente venha a aparecer. Então, para ter paciência, é preciso ser paciente. Meu amado, minha amada, não tem como sermos cristãos sem paciência. Porém, infelizmente, o que a gente mais vê nesse mundo é cristão sem paciência. Alguma coisa está errada e muito errada nisso. Vamos orar? Vamos orar para que tenhamos paciência? Já disse que quando a gente ora pedindo paciência, vem situação difícil pela frente, né? Mas precisamos ter a paciência desenvolvida em nós. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essas poucas e simples palavras, mas que vêm nos alertar e nos ensinar muito acerca de um fruto do Espírito, que é a paciência. E quando nós olhamos para Jesus, a forma como ele viveu, como ele caminhou, e quando a gente percebe que ele deixou essas pegadas para que a gente pisássemos nela, então a gente vê que a gente tem que ser paciente, não tem outro jeito, Pai. E sabemos que a paciência é importantíssima para nos desarraigar totalmente de Adão.
e nos arraigar plenamente em Jesus. É acabar com todos os vestígios da velha vida em nós, para que nós possamos viver a nova vida em Cristo, de uma nova criatura. Então, Pai, tem misericórdia. Eu sei, Pai, que para que a paciência seja exercitada, situações que nos tiram o conforto vão surgir. Mas nós te pedimos misericórdia, ajuda, para que, quando essas situações surgirem, ao invés de agirmos impacientemente, nós possamos entender que é o teu tratar em nossas vidas, a fim de que nós possamos a cada dia sermos mais semelhantes a Jesus. E daí, finalmente, de uma vez por todas na glória, vivemos a vida plena contigo. Nos ajuda, tem misericórdia de nós e nos perdoa por todos os momentos de impaciência que demonstramos em nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Sê conosco. Abençoa cada vida, cada família que está ouvindo essa palavra nesse momento. Nós oramos confiantes no teu poder, no nome santo de Jesus. Amém.